ausente. Então, eu saltei a minha vez, né, de falar, vou falar daqui mesmo. Nós realmente vivemos tempos estranhos e de volta e meia se encontra um moinho de vento para se lutar contra. Ideologia de gênero, urna eletrônica que não funciona, enfim, nada daquilo que nos interessa efetivamente em termos de resolução de problemas, né? Porque o que nos interessa é discutir como resolver o problema da educação, como resolver o problema da economia, como resolver o problema do desemprego, como resolver o problema da segurança pública. Então se cria cortinas de fumaça o tempo inteiro, porque daí essas questões que realmente nos interessam, não precisa se mostrar competência e capacidade de resolvê-las. Pode ficar se discutindo o nada. E parte da população acaba entrando nessas polêmicas achando que isso é importante. Então começa uma acusação mútua, não vou votar em fulano porque fulano está defendendo não sei o quê, fulano está defendendo não sei o quê. Você olha o que fulano, Beltrano estão defendendo para resolver o problema da educação? O que fulano ou Beltrano defendem para resolver o problema da saúde pública? Isso que interessa. Então são tempos realmente muito complicados. Agora, uma coisa que tem chamado a atenção, o Congresso Nacional deve colocar para votar a Câmara dos Deputados, através do seu presidente, que é uma vergonha como presidente de um poder tão importante quanto a Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, cheio de processos lá no STF, ele deve colocar para votar, e quer colocar para votar em regime de urgência, um projeto que criminaliza os institutos de pesquisa. Agora, veja bem, o projeto diz que caso os institutos de pesquisa errarem fora da margem de erro, eles terão que pagar multa e os seus proprietários, seus executivos podem pegar cadeia de até 4 anos. Ora, qualquer pessoa minimamente bem intencionada deveria procurar saber como os institutos de pesquisa fazem as suas pesquisas. É científico. Essas pesquisas elas não são feitas de qualquer forma, aleatoriamente e tal, como se fosse uma mera averiguação. Elas têm que registrar essas pesquisas. É algo muito sério. Pesquisa não é uma previsão de quem vai ganhar as eleições. Todo mundo sabe que pesquisa é um recorte do momento. Tanto assim, eu já fui entrevistado 3 vezes, não nessa eleição, mas eu já fui entrevistado 3 vezes em pesquisas eleitorais. Então, qual é a pergunta que se faz ao entrevistador? Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Ou seja, é para ter uma ideia do que os eleitores estão pensando naquele momento. E não é uma ciência exata. Obviamente eu posso responder para uma pessoa hoje que eu vou votar em fulano e mesmo que a eleição seja daqui a 3, 4 dias, eu mudar de candidato. Sem contar que, por exemplo, se mostrou já na eleição passada que 13% dos eleitores decidiram em quem votar para o executivo no dia da eleição. Então, muito obviamente que essas diferenças entre aquilo que as pesquisas apontavam e o resultado da eleição não tem que ser a mesma coisa, é um indício. E no caso, por exemplo, tanto aqui no Espírito Santo quanto em nível federal, os indícios estavam certos. Em nível federal, o que as pesquisas apontavam, quem é que estava na frente, realmente estava. Aqui no estado também. Mas a diferença é muito grande. Porque aquelas pessoas indecisas, elas resolvem votar ou não. As pessoas que vendo até como as pesquisas estão, elas podem mudar o seu voto. Agora, me assusta é que Arthur Lira queira colocar para votar em regime de urgência agora, em meio de uma eleição, esse projeto. Que não guarda relação nenhuma com resolver problemas da sociedade. Olha, os projetos de julgamento, prisão em segunda instância, nos interessa muito.
Acabar com o foro privilegiado, nos interessa muito. Tem 3 anos que esses projetos estão engavetados lá. Por que o senhor Arthur Lira não coloca esses projetos em regime de urgência para votar? O projeto de responsabilidade educacional está engavetado no Congresso há não sei quantos anos. Isso daria um salto de qualidade na educação incrível. Continua lá arquivado. Então, é muito interessante que se coloque, né, se crie essa polêmica sobre institutos de pesquisa nesse momento. E é mais uma cortina de fumaça, obviamente, porque todo mundo sabe que os principais institutos, eles são registrados e que pesquisa, que ocorre no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, eles têm uma infinidade de institutos de pesquisa. É um recorte de momento, não é uma previsão de quem vai ganhar ou não a eleição. Se as pessoas estão entendendo desta forma, as pessoas é que estão entendendo errado, porque o recorte de pesquisa não é esse. O recorte de pesquisa é momentâneo, é aquele momento, que as pessoas estão pensando naquele momento. E hoje pela manhã, eu estava ouvindo no rádio, e aí concordei muito com um apresentador de um programa, que ele disse o seguinte: então, por que não se faz uma lei para se punir os políticos que são eleitos e que prometem determinadas coisas e não cumprem? Então, por exemplo, o cara foi eleito deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente, prometendo uma determinada coisa. Então, assim, você prometeu isso, mas você teve 4 anos de mandato, você não cumpriu, agora você vai responder criminalmente por isso, porque você prometeu e não cumpriu. Não seria? Então, dos políticos lá em Brasília, do senhor Arthur Lira, está preocupado com um projeto nesse sentido, já desde que quer se punir os institutos de pesquisa porque os números não foram exatamente aqueles que eles mostraram. Então, vamos punir os políticos que enganam a população o tempo inteiro, com seus discursos, com suas promessas, e não cumprem. Por exemplo, quem é que prometeu atualizar a tabela de imposto de renda e não fez? Quem prometeu combater o Centrão e não combateu? Então é isso. Então, mais uma vez, o Congresso Nacional cria uma cortina de fumaça, arranja um moinho de vento, para quê? Para desviar a atenção sobre aquilo que realmente nos interessa e os problemas que a sociedade deveria estar debatendo e os projetos parados há anos no Congresso Nacional e que muito interessam, sim, a sociedade brasileira e que poderiam significar um salto de qualidade, talvez, na educação, no combate à corrupção, na moralidade pública, enfim. Então, é isso. Devemos ficar atentos para não entrar nessa esparrela de que o problema são os institutos de pesquisa, porque não são. Os problemas estão em outros lugares e nós sabemos onde é que eles estão. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia a todos. Nada mais havendo a tratar.